Ora viva, cordiais saudações. Daqui vos fala o professor Josemar de Aragão Vicente. Estou aqui para dar início a mais uma sessão de videoaulas sobre linguagens de programação. Vamos, nesta sessão, aprender os conceitos básicos iniciais sobre a criação de aplicativos que manipulam base de dados. Especificamente, desenvolveremos aplicativos do tipo Windows Form Application, utilizando a linguagem C#. De realçar que esta sessão é destinada àqueles que são iniciantes neste mundo de programação, concretamente ao desenvolvimento de aplicativos que manipulam base de dados, utilizando a linguagem C#. Portanto, apresentaremos conceitos muito básicos, mas que de alguma forma podem servir também de fonte de pesquisa para aqueles que já estão num nível médio ou num nível avançado, pois creio eu que de alguma forma terá conhecimentos que podem ser úteis para até aqueles que já são profissionais, já andam nesse mundo de programação, concretamente o desenvolvimento de aplicativos que manipulam base de dados. De referir também que as nossas aulas são gravadas de forma natural. Eu uso simplesmente um computador e as ferramentas que estão ali, ferramentas extras destinadas, no caso, àquilo que é o propósito da nossa aula. E, no entanto, as aulas não são editadas, não temos efeitos especiais, não empregaremos ferramentas para edição das mesmas. Portanto, nós gravamos ela de forma muito natural, pois elas servem essencialmente para servir de prática ou de alguma forma de material de pesquisa dos meus estudantes de linguagem de programação. Nesta sessão, nós vamos desenvolver de forma muito prática uma aplicação que de alguma forma nós pensamos que com ela é possível, ou então será possível aprendermos os conceitos fundamentais para que possamos depois caminhar nesse mundo da programação para a base de dados, no caso. Ou seja, nós apresentaremos aqui conceitos iniciais muito elementares, que com certeza servirão de base sólida para aqueles então que desejam profissionalizar-se neste mundo. Para tal, nós utilizaremos o Visual Studio, no caso 2015. Utilizaremos também o SGBD MySQL, MySQL Server, como o nosso sistema gerenciador de base de dados, através do AMP, temos ali o AMP. De referir que o Visual Studio, para o vosso caso, para práticas, para acompanhar esta sessão, pode não ser essencialmente ou necessariamente o 2015, poderá ser o Visual Studio 2010 ou uma outra versão acima. Também utilizaremos o Navicat Premium, esta ferramenta, para nos permitir então a criação e aprendermos um pouquinho mais como criar e como manipular comandos da linguagem SQL. Nesta sessão, nós vamos essencialmente usar este diagrama, vamos implementar este diagrama para desenvolver um pequeno aplicativo que vai manipular esta base de dados. Vamos essencialmente, então, já nas próximas aulas, criar esta base de dados e a seguir desenvolveremos, então, um aplicativo usando o Visual Studio, concretamente a linguagem C#. Vamos aqui trabalhar o design do aplicativo usando, então, o Visual Studio e outras ferramentas que poderemos ver durante a nossa sessão. Mas especificamente as ferramentas fundamentais que serão usadas, no caso já vimos o Visual Studio, no caso 2015, usaremos também o MySQL, vamos aqui usá-lo através do AMP Server, tal como vocês, para acompanhar as aulas, poderão usar uma outra versão do MySQL, pode ser aquela que com Workbench, por exemplo, que é a comum, que muitos usam por ali.
Mas nesta aula nós vamos usar então a versão através do One Server. Portanto, vamos desenvolver esta aplicação. Isso é o nosso foco, pois nós acreditamos que com ela poderemos passar conhecimento, informações que serão fundamentais, então, para depois darem continuidade, para depois aprofundarem os conhecimentos nesta área de programação. Portanto, tal como já me referi anteriormente, as nossas aulas serão totalmente práticas, sem passarmos muitos conhecimentos teóricos e por aí fora, pressupondo que os que vão acompanhar poderão utilizar estas aulas, aconselhamos que tenham algum conhecimento básico, pelo menos saber o que é uma base de dados, pelo menos saber um pouquinho sobre modelagem de base de dados. Pensamos nós que são conhecimentos relevantes, importantes, mas que acreditamos que sem eles, também, pelo menos para a construção de base de dados, pensamos nós que passaremos aqui conhecimentos suficientes e necessários, particularmente para aquilo que nós desejamos alcançar. Portanto, este é um diagrama que nós usaremos então daqui em diante. Nós vamos construir esta base de dados sem a priori olharmos muito para os possíveis erros de modelagem, pois o nosso foco é simplesmente aprender e praticar, sem olharmos muito, então, por como foi construída, o início, no caso, os requisitos, né, desta pequena base de dados que temos aqui. Portanto, o foco é a gente aprender a programar uma base de dados. E acreditamos que nesta sessão, no final, seremos capazes de criar, então, sistemas mais robustos, né, para quem, no entanto, quiser evoluir, quem quiser avançar um pouquinho mais para este tipo de conteúdos, este tipo de conhecimento, né, relativamente ao desenvolvimento de softwares, ao desenvolvimento de aplicativos para o ambiente Windows e não só. De referir também que nós, apesar de ser do nível básico, vamos usar então o conceito de orientação a objeto, ou seja, desenvolveremos a nossa pequena aplicação aplicando conhecimentos elementares da programação orientada a objeto. Esta é uma aula introdutória, portanto, introduzindo aquilo que poderemos ver durante a nossa sessão. Portanto, não vamos nos alongar muito, termino aqui e então vamos dar continuidade na próxima aula. Até já!